No experimento de emissão de luz por sólidos aquecidos, é o efeito que é causado quando a energia elétrica é transformada em energia luminosa, ou seja, emite luz radiante visível através de uma resistência. Existem vários meios desse efeito. O meio mais comum e antigo dessa emissão de luz seria como o das luzes incandescentes, que através do aquecimento de uma resistência que esteja conduzindo uma corrente dentro de um bulbo, restringindo a entrada de oxigênio, para não trazer a deterioração e aquecimento excessivo dessa resistência, produzindo assim a emissão de radiação luminosa. O fenômeno elétrico molecular, que tem origem quando os gases ionizados emitem luz no momento em que os átomos excitados pela fonte de calor voltam para o nível mais baixo de energia da camada de valência. Isso acontece, por exemplo, com as lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, entre outras, onde acontece a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. No experimento feito com um bombril e pilha, esse efeito ocorre quando uma corrente provoca o aquecimento dos condutores elétricos, pelos quais ela percorre o chamado efeito Joule. Equivalente ao processo responsável por transformar a energia elétrica em térmica, esse efeito surge quando os elétrons se chocam com um condutor. No momento em que os átomos recebem energia, sua vibração passa a ter mais intensidade. Quanto maior é a vibração, mais alta será a temperatura do condutor. O efeito térmico normalmente é aplicado em aquecedores, como os chuveiros elétricos. Por exemplo, em um chuveiro, a passagem da corrente elétrica pela resistência provoca o efeito térmico ou efeito Joule, que aquece a água. Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. No experimento de eletromagnetismo, a bobina gira quando é colocada dentro do campo magnético criado pelos ímãs, ligada a uma pilha que lhe fornece corrente contínua. A corrente percorrida gera um efeito magnético que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada como o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio de direção da agulha magnética. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base do funcionamento dos motores.